Então, é isso. Agora vamos voltar aqui, ó, lá para o nosso programa aqui, né? Onde a gente vai começar a conversar sobre essa questão de funções pares e funções ímpares. Qualquer coisa, coloca aí no chat que a gente, eu vou tentar estar sempre olhando aqui para saber se vocês colocaram alguma coisa, tá bom? Gente, olha só, vamos lá, eu quero falar sobre funções pares, funções ímpares e propriedades. Ao final dessa aula, o que eu gostaria é que vocês fossem capazes de fazer algumas coisas assim automaticamente, sem pensar muito. Inclusive eu li um livro muito interessante, chama-se Rápido e Devagar. Ele fala de como se fosse dois cérebros assim, em que um responde assim rápido sem você ter que pensar, e o outro, que é o mais lento, ele demora um pouquinho, porque você tem que pensar nos passos que você vai dar, né? E aí a ideia é que a gente consiga fazer isso aqui rápido, assim, sem pensar muito, né? Você bate o olho assim, essa função é essa função é par, aquela não é ímpar, e essa integral dá zero, essa integral aqui dá duas vezes, a gente saber fazer isso assim rapidinho. Então, para a gente saber se nós tivemos ou não sucesso aqui no nosso plano, né? Eu coloquei aqui, ó, o que é esperado que vocês saibam ao final desta aula, né? Assim, ao final desse momento aqui, o que é interessante que vocês saibam fazer? Bom, primeira coisa, é interessante que você saiba reconhecer o que é uma função par, o que é uma função ímpar, e ter ciência de que uma função ela pode não ser nem par nem ímpar, né? Uma função pode ser uma função qualquer. Ser função par ou ser função ímpar é uma característica de algumas funções, mas nós não temos uma dicotomia do tipo assim, ó, qualquer função que você pegar, ou ela é par ou ela é ímpar, igual números inteiros, né? Ou o número é par ou o número é ímpar, não tem um número meio termo ali em se tratando de números inteiros. E no caso de funções, não, tem funções que não é nem par nem ímpar. Então, no final desse momento aqui, a ideia é que vocês consigam reconhecer se uma função é par, é ímpar, ou se não é nem par nem ímpar, né? Outra coisa que é interessante que vocês saibam fazer aqui é que vocês saibam fazer isso aqui, ó, escrever uma função como soma de uma função par com uma função ímpar. Aqui sim é uma função qualquer. Bom, uma função qualquer, depois a gente vai ver, né, que é uma função qualquer desde que ela esteja definida em um intervalo aqui simétrico em relação à origem, né? Se você tiver uma função aqui de menos L até L definida aqui, qualquer que seja a função que você pegar aqui, mesmo essa função não sendo nem par nem ímpar, a gente consegue escrever ela como uma soma de uma função par com uma função ímpar. Então, eu gostaria que vocês, ao final dessa aula, fossem capazes de fazer isso, né? Pegar uma função qualquer e escrever essa função como soma de uma função par com uma função ímpar, ok? Então, aí, outra coisa é que é interessantíssimo isso aqui, gente, que ajuda a vocês como é que eu posso dizer assim, a ter rapidez ali na hora de fazer algumas integrais, perceber alguns resultados. É isso aqui, ó, usar propriedades de funções, né, se ela é par, se ela é ímpar, para você reescrever integrais. Ou então, não é só reescrever integral não, você pode também já concluir, dependendo do que você estiver trabalhando, que a integral ela vai dar, sei lá, vai dar zero, né? Dá para você fazer isso. Então, no final da aula a gente quer que vocês sejam capazes de fazer isso aqui, ok? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, né? Vamos ver se no final a gente conseguiu chegar aqui. E aí eu trouxe aqui um exemplo de situações que eu gostaria que vocês fossem capazes, ao final dessa aula, de fazer. Por exemplo, aqui, ó, eu trouxe aqui uma função. Eu tenho aqui essa função aqui, tá vendo? Ó? É x raiz cúbica de x ao cubo mais 3 ao cubo. Será que agora você consegue olhar para essa função aqui e falar assim, essa função é par, ou então essa função é ímpar, ou então essa função não é nem par nem ímpar? Pois é, a ideia é que a gente termine esse momento aqui hoje com você sendo capaz de olhar para essa função aqui e falar assim, essa função tem essa característica, né? Essa função é par, ou essa função é ímpar, ou não é nem par nem ímpar.
Outra coisa, se você olhar para essa função aqui em particular, você vai ver que essa função ela não é nem par nem ímpar. Depois a gente vai ver por que ela não é nem par nem ímpar, né? Mas ela não sendo par nem sendo ímpar, eu tenho como escrever ela como soma de uma função par com uma função ímpar. Então eu gostaria que vocês ao final fossem capazes de escrever isso aqui, né? Como soma de uma função par com uma função ímpar. Outra coisa então que ao final dessa aula seria interessante que vocês soubessem fazer, seria pegar essa integral aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Você pegar essa integral aqui e sem escrever nada, você bater o olho nela e falar assim, essa integral dá tanto, né? Então, são os objetivos de aprendizagem de hoje aqui, é a gente conseguir fazer isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Conversa de português. Ô, professor André, bem-vindo aí. Obrigado aí. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui. Então, tá vendo? Nós queremos chegar até aqui. Então, nós vamos trabalhar para poder alcançar esses objetivos aqui, ok? Bom, vamos lá entender o que é uma função par, o que é uma função ímpar. Veja bem, olha só. Vamos começar aqui para a gente poder entender esses conceitos, né? O que é uma função par, o que é uma função ímpar? Gente, olha só. Vê se vocês conseguem perceber isso aqui, ó. Você tem aqui tá vendo aqui, ó, tem um x e tem aqui um menos x. X e menos x isso aqui está representando números opostos. Então, por exemplo, 5 e menos 5, menos 3 e mais 3, 8 e menos 8. O que isso aqui está dizendo é que números opostos têm a mesma imagem. Tá vendo aqui, ó, que a imagem do oposto é igual à imagem da função original? Então, se a gente tiver com uma situação mais ou menos assim, o que isso aqui está dizendo é que se eu tenho aqui, ó, se o meu x está aqui, o menos x ele está à mesma distância da origem, só que do lado de cá, né? Aqui vai estar o menos x, tá vendo? E o que está dizendo aqui é que esses números têm a mesma imagem. Então, os dois aqui, ó, vão estar na mesma altura, a imagem dos dois. Desse jeito aqui, tá vendo, ó? Desse jeito aqui. Então, uma função ela é par quando números opostos têm a mesma imagem. Se você olhar o gráfico dessas funções, você vai ver que aqui, ó, o eixo y ele funciona como um eixo de simetria. É como se fosse um espelho. Se você pode fazer essa experiência. Você pega, você faça isso aqui, ó, põe um risco vertical e faça um desenho assim. Aí você coloca o espelho aqui em cima desse eixo vertical e você olha assim de lado, que você vai ver que do lado de cá ele vai estar assim. É uma repetição, né? Aqui, ó, se você tiver assim, aqui do lado de cá você vai ter assim. Então as funções que são pares, elas têm essa característica. O eixo y funciona como um eixo de simetria. Então esse ponto de cá e o seu simétrico em relação ao eixo y, aqui na mesma altura aqui, os dois pontos estão em cima do mesmo gráfico. O gráfico, na verdade, ele tem essa característica. Então, olha só, eu vou levar vocês ali para um outro programa para a gente poder experimentar isso aqui. Deixa eu voltar para cá. E eu vou colocar aqui, ó, no GeoGebra. Eu vou lá no GeoGebra, é um software muito bom esse GeoGebra, viu? E aqui, ó, eu vou entrar aqui, eu vou construir junto com vocês isso aqui, tá bom? Vou construir junto com vocês aqui, ó. Então vamos lá, me acompanha aqui. Cheguei aqui, né? Eu vou colocar um ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um ponto aqui. Tá vendo? Aí eu tenho uma função aqui que é de reflexão. Essa aqui, ó, ela vai refletir, né? Ó, vou refletir, reflexão em torno de uma reta. É isso que eu quero, né? Olha aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui e refletir em torno desta reta. Tá vendo que gerou esse ponto aqui? Pois é. Então toda a função par ela tem essa característica, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse ponto aqui, vou pedir para ele deixar um rastro. Quando ele movimentar, ele vai deixar um rastro, né? Vou fazer a mesma coisa com este cá. Vou pedir para ele deixar um rastro.
olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando você caminhar aqui, olha aqui, do outro lado vai ter a mesmíssima coisa. Então, quando você tiver com função, né, você tem uma função que tem essa característica, um lado é igualzinho o outro, né? Essa função, ela é chamada de função par, né? Função par é essa função onde a imagem de dois opostos são iguais. E o que acontece? Olha aqui, ó, eu preparei aqui para vocês aqui eu já tenho a reflexão montada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, eu coloquei f de x igual a x ao quadrado. Você tem que ter uma biblioteca de funções na cabeça, de funções que você sabe que elas são pares, que elas são ímpares. Por exemplo, x ao quadrado é uma função par. Tá vendo aqui, ó, eu coloquei um pontinho aqui, e esse pontinho ele vai caminhar em cima dessa curva aqui. Aí eu tá escondido aqui, mas eu coloquei aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no ambiente virtual, tá? Vocês podem acessar depois. Esse material, desculpa, esse pontinho aqui, tá vendo que tá refletido? Olha aqui para você ver, ó. Olha aqui. Aí você vê que tá bem lá em cima, né? Mas veja que você pode ter outras funções com essa característica. Se você multiplicar isso aqui por um cosseno de x, por exemplo, olha aqui como é que ficou agora. Ficou todo assim, mas essa característica que eu tinha falado para vocês, ela permanece. Tá vendo? Os pontos que estão refletidos em torno do eixo y, todos estão em cima do gráfico. Olha lá para você ver, ó. Todos estão em cima do gráfico. Essa função aqui, ela é uma função par. Aí você poderia falar assim, vem cá, mas esse negócio não é sempre que acontece, não? Não. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui assim, ó, deixa eu colocar um mais x aqui, por exemplo. Pronto, bagunçou o negócio. Então não é sempre que uma função ela é par ou ímpar. Essa aqui, por exemplo, não é nem par nem ímpar. Tá vendo que o ponto ficou fora? Né? Então, funções, quando você fala assim que uma função é par, ela tem essa característica, ok? O eixo y funciona como um eixo de simetria. Então não se esqueça disso. Bom, voltando para cá, vocês já viram lá, né? Eu deixei esse espaço aqui, né, para a gente poder eventualmente fazer algum rabisco, mas eu já fiz lá no outro. A ideia é o que acontecer de um lado aqui vai acontecer exatamente igual do outro lado. No meu não ficou muito igual, né, gente? Eu não estou muito bem aqui para poder desenhar, mas a ideia é que fique igual. Enfim, não estou conseguindo fazer exatamente igual, mas é isso, ok? Então isso é função par, não esquece, tá? Agora, vamos aqui agora funções ímpares, né? Funções ímpares. O que são funções ímpares? Quando você fala assim, ó, f de x, quando você fala assim, ó, esse aqui f de x, e esse aqui f de menos x. Isso aqui daria para escrever assim também, ó, multiplica os dois lados por menos 1, e você vai ter isso aqui, ó, que f de x é igual a menos f de menos x. Essa aqui é uma outra forma que tem de você definir o que é uma função ímpar. Para você poder perceber direitinho, né, o que é isso aqui. Ixi, está muito grosso isso aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. Para você entender isso aqui, você poderia pensar assim, ó. Você tem dois números. Novamente, eu estou lidando aqui com números que são opostos, né? Então você tem aqui, ó, o x. Vamos supor que você colocasse o x aqui. Tá vendo aqui o x? Aí o menos x. Olha aqui, tá vendo o menos x? Menos x, tá do lado de cá, ó. Menos x. Tá vendo? Menos x. O que essa mensagem aqui tá falando pra gente? Tá falando que a imagem do x é o oposto da imagem do menos x. Então, se a imagem do x estiver aqui em cima, vamos supor que isso aqui seja o f de x, tá bem aqui em cima. A imagem do menos x, olha só, a imagem do menos x, você poderia falar, onde é que está a imagem do menos x? A imagem do menos x aqui está dizendo que esses números são números opostos têm imagens opostas, né? Então, o f de menos x, ele estaria tipo assim, ó, bem aqui assim, ó. Você teria aqui o f de menos x, né? O f de menos x estaria aqui. Vamos supor que, na verdade, aqui você teria esse pontinho aqui, tá vendo? Ó?
esse aqui. Então aqui, ó, f de x com f de menos x são números opostos. Então eu teria que o menos f de x, se você pegasse aqui, ó, o menos f de x aqui e levasse ele lá para cima, ele ficaria igualzinho ao f de x. Então se você pegar esse f de menos x, tacar o menos aqui, você vai levar ele lá para cima. Aí você vai ficar igual ao outro que está lá. Então, números opostos, eles têm imagens opostas. Essa é a característica de uma função ímpar. Então, se você pegar aqui assim, ó, vamos supor que você pega aqui, ó, 2, aí você calcula o f de 2. Vamos supor que o f de 2 dá esse... Vamos pegar um número maior aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 3. Você pegou aqui o 3. Onde é que o f de 3 está? Ah, está aqui. É esse 2 aqui, ó. O 2 aqui é o f de 3. Se a função for ímpar, o que vai acontecer? Se você pegar o menos 3 aqui, ó, a imagem do menos 3 ele vai estar bem aqui embaixo. Ó. Então essa aqui vai ser a imagem do menos 3. Você teria o pontinho bem aqui, ó, bem aqui assim. E qual que é a relação entre o f de 3 e o f de menos 3? Ó, um está lá em cima, o outro está aqui embaixo. Se eu perguntar assim, qual que é a relação entre o f de 3 e o f de menos 3? É que um é o oposto do outro. Só que você vai ver que pra gente, assim, visualmente, se a gente olhar isso aqui do jeito que está colocado aqui, é mais intuitivo, é mais fácil. Ao invés de você olhar que f de x é menos f de menos f de menos x, você pode pensar, é como se esse sinalzinho aqui, ó, ele caminhasse cá para fora. Ele não caminha não, tá, gente? Mas é como se ele caminhasse. Então você fala assim, a função é ímpar, então eu posso pegar esse sinal aqui e trazer ele para fora aqui. Isso é uma coisa que pode fazer. Então é mais fácil de você ter uma coisa visual, você está entendendo? Então se você olhar a função ímpar desse jeito, fica mais intuitivo. Então você fala o seguinte, olha, a função ela é ímpar se acontecer isso aqui, ó, tio f de menos x é igual, é como se esse sinalzinho de menos pudesse vir para cá, né? É menos f de x, tá vendo? Menos f de x. Então é como se esse menos saísse daqui. Vamos dar uma olhadinha lá no outro software. Vamos ver lá. Vamos olhar para cá. Deixa eu te mostrar aqui o que é uma função ímpar aqui. Veja bem, deixa eu voltar para cá, ó, nesse mais simples que eu estava aqui. Você lembra que tem dois pontos aqui, não é? Esses pontos aqui são reflexos um do outro. Deixa eu tirar o rastro aqui, ó. Tirei o rastro. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que você perceba, olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui não está deixando o rastro mais. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou refletir ele em torno desse eixo horizontal aqui. Então eu vou marcar o pontinho lá. Falo que eu quero uma reflexão, ó. Reflexão. E eu aviso assim, ó. Eu quero a reflexão em torno dessa reta aqui, ó. Pá. Cadê ele? Não apareceu, não? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, pronto, apareceu ali. Pronto. Tá aqui, ó. Eu vou pegar esse daqui de cima e vou esconder ele. Eu não quero ver ele aqui agora, não. Então eu vou colocar só assim, ó, desmarcar aqui, ó. Pronto, ele não apareceu. Então, eu quero que você perceba que esse ponto que está aqui, ele é o reflexo do reflexo. Você levou ele para lá e depois você refletiu cá para baixo. Vou deixar um rastro aqui também, ó. Exibir rastro. Aí observa o que acontece quando você movimenta com esse ponto aqui, ó. Esse gráfico que você tá vendo aqui é o gráfico de uma função ímpar. Uma função ímpar, ela tem então essa característica. Olha aqui para você ver, ó. Inclusive você pode até perceber aqui agora que você não tem função ímpar contínua que não passe pela origem, porque se você estiver fora da origem, você vai ter uma descontinuidade aqui. Agora, se você estiver passando pela origem, deixa eu sair para cá. Se você estiver passando pela origem, não, aí tudo bem. Aí vem aqui, ó, normalmente, tá vendo? Ô, Vitor, valeu, cara. Sempre uso o seu livro com referência. Valeu demais. Vamos continuar aqui, moçada. Então, olha só, vocês estão vendo então o que é função ímpar? Deixa eu ver aqui o outro que eu preparei para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui agora e vou pegar aqui uma função ímpar, vai. Uma função x elevado ao cubo é uma função ímpar, né? Aí você pode ver que esse reflexo aqui já não está certo mais, a função não serve aqui agora. Ó, vou desmarcar esse aqui, ó, mostrar a dupla reflexão. O que eu quis dizer com dupla reflexão é assim, o reflexo do reflexo.
reflete em torno do eixo Y, depois reflete em torno do eixo X. Aí você repara aqui, olha aqui para você ver, ó, olha aqui, você vê que o pontinho fica todo lá em cima, tá vendo? Ó? Todo lá em cima. Então isso aqui é uma função ímpar, né? Uma função ímpar. Eu falei para vocês e você tem um catálogo na cabeça, né? Você tem que saber que x ao cubo é uma função ímpar, x à quinta é uma função ímpar, x elevado a um número ímpar é uma função ímpar. Mas para além disso, por exemplo, o seno é uma função ímpar também, você acredita? Olha aqui para você ver, ó. O seno tem exatamente essa característica que a gente tinha falado. Note que ela passa pela origem aqui. Toda função ímpar contínua, necessariamente ela passa pela origem. Então tá aqui, ó, essa aqui é uma função ímpar. Tangente também é uma função ímpar. Você acredita num negócio desse? Tangente também é uma função ímpar. Tá aqui, ó. Você pode mexer aqui, que é o ponto que está lá, que é o reflexo do reflexo, ele vai estar sempre em cima do gráfico, né? Às vezes eu estou fazendo aqui, você está tendo a impressão de que todas as funções vão ter essa característica. Não é verdade, né? Não é verdade. Basta você colocar um número, acho que mais um aqui já bagunça o coreto. Olha, pronto, já bagunçou, ó, já não está mais em cima, ok? Então isso aqui esse é mais um exemplo de função ímpar. Note que se você adicionar um x aqui, por exemplo, ó, vai ficar ímpar, eu acho. Quer ver? Tenho quase certeza. Tadã! Ficou, né? Tá vendo que é ímpar? Como é que você sabe que isso vai ser uma função ímpar quando você adicionar o x aqui? Pois é aí onde entra a próxima etapa da nossa discussão, que são as propriedades. É você, com um pouco que você sabe, você conseguir construir um outro conhecimento. Por exemplo, surgiu esse negócio do x ali agora, nesse instante, mas eu olhei para ali e falei assim, essa função vai ser ímpar, né? E eu tenho certeza que se eu colocar um x ao quadrado aqui, ó, ela vai ser nem par nem ímpar. Olha aí para você ver, ó, não é ímpar. Se fosse ímpar, aqui estaria em cima do gráfico. Se você marcar aqui também, você vê que ela não é par. Então ela não é nem par nem ímpar. Beleza? Entendido? Bom, tá aí. Agora vamos... Coloca a perguntinha lá que a gente volta e responde, tá? Beleza.